Tudo bem? Minha intenção aqui é partilhar algumas ideias, alguns pensamentos e estudos sobre teologia, exegese e essas questões, né, para esclarecimento de quem quer se esclarecer. Quem não quiser, continua com os seus pensamentos. Hoje eu queria falar sobre Jesus, né? Existem três formas de ver Jesus. Jesus histórico, o Jesus, o Cristo da fé, e o Jesus personagem, né? O Jesus histórico a gente entende que pode ter existido e pode não ter existido. Não existe nenhuma prova cabal para afirmar que ele não tem existido. E nenhuma forma e nenhum argumento de que ele realmente tenha existido. Provavelmente existiu. E se ele existiu, ele era mais um das pessoas revoltadas contra o Império Romano e que queria mudanças e transformações naquela sociedade, tanto na política como na religião. Então era um homem que procurava politicamente transformar a realidade do seu convívio, do seu meio, de onde ele vivia. Era essa a intenção de Jesus, né? Não tem nada a ver com a doutrina que a igreja fala, as verdades que a igreja diz que existe sobre ele nas doutrinas da igreja, na tradição da igreja. Esse Jesus histórico, existe aí os historiadores, os antropólogos que estão tentando entender e procuram até hoje provas de que ele tenha existido. Há muitos argumentos, muitas falácias, porém ainda nenhuma prova fatídica da sua existência. O Cristo da fé é um Cristo plural. Em cada igreja inventa um Jesus que condiz com a sua crença, com a sua fé, com a sua teologia, segundo a sua doutrina, segundo a sua tradição. E constrói-se ali uma doutrina, um pensamento de fé, uma espiritualidade, e esse Cristo se torna o Cristo daquela igreja. Então os católicos têm uma forma de ver Jesus segundo a doutrina, os evangélicos têm outra forma de ver, a igreja pentecostal, a Deus é amor, a igreja do sétimo dia, e etc, etc, são igrejas que têm a sua forma de ver Jesus. Nenhuma pensa igual, todas têm visões diferentes sobre a pessoa de Jesus, sobre o Cristo da fé. Então cada um faz o que quiser com Jesus e diz que a sua doutrina é a correta e a outra existe furos, existe dificuldades, existe erros, e aí faz a sua interpretação segundo a sua doutrina, e as pessoas vivem aquilo que a doutrina e a tradição diz sobre aquela igreja, né? Sem aprofundar. Então, os bispos, as cartas, os documentos escritos, né, as traduções das Bíblias, tudo vão de encontro à doutrina daquela igreja. Então, a igreja traduz a Bíblia segundo a sua verdade, segundo a sua doutrina, para manter os fiéis naquela doutrina, naquela verdade. Então, a católica tem uma forma, a outra igreja tem outra forma, a outra igreja tem uma outra forma de viver essa verdade. Então, é o Cristo da fé plural, porque não é um pensamento só. Muitos pensamentos sobre Jesus e sobre o que ele veio dizer, o que ele veio fazer e a verdade sobre Jesus. E o terceiro seria o Jesus Cristo personagem, né, dos evangelhos. Jesus é aquilo que o escritor, o narrador, diz que ele é. Um autor escreve sobre Jesus, ele manipula o texto, ele escreve segundo o seu período de existência, quer dizer, nós sabemos que foi escrito lá entre os anos 70, 50 até o ano 120, né, os textos sagrados da Bíblia, do Novo Testamento. E aí a gente entende que os textos foram escritos segundo aquilo que o autor imagina e pensa que quem era Jesus. Então, os evangelhos segundo Mateus, segundo Lucas, nenhum dos evangelhos foram escritos pelos próprios evangelistas.
Nós sabemos disso, que foram as comunidades que escreveram. Isso é unânime em qualquer compreensão, em qualquer teologia, em qualquer exegese. Não foi o autor, não foi realmente aquele que sugere o nome do livro, né? Então se entende que a comunidade se reuniu e disse que Jesus disse, e tudo aquilo que foi dito sobre Jesus por alguém, que alguém disse que Jesus disse, que alguém disse que Jesus disse, que alguém disse que Jesus disse, até virar aquilo que Jesus disse. Então, na verdade, nos textos bíblicos do Novo Testamento, deve existir lá algumas frases que realmente Jesus possa ter dito, mas a maioria delas foram os seus narradores, os seus autores que interpretaram segundo o momento histórico em que estavam vivendo, as dificuldades da fé que estavam vivendo naquela situação, naquele momento do nascimento da igreja, todos os conflitos que estavam surgindo. Então era necessário responder esses conflitos. Então o escritor, quando escreveu, ele escreveu para justificar os conflitos e apaziguar os conflitos, melhorar a compreensão dos escritos de Jesus. Então, a intenção do narrador, do escritor, do autor, é manipular o texto para que seja entendido naquele momento como sendo verdade, como sendo Jesus falando. Mas na verdade não foi Jesus que falou, foi o narrador que disse que Jesus falou. Então o texto tem essa dificuldade. Então é um Jesus personagem. E nós podemos entender então que o Jesus histórico pode ter existido, o Jesus da fé é pura teologia, não existe nada de concreto, são cartas, são tradição, ideias que as igrejas inventam ou criam sobre a pessoa de Jesus. E o Jesus narrado, o Jesus personagem, é um Jesus que está sendo manipulado pelo seu autor, o autor do livro, o escritor, o narrador da história. Ele manipula o texto para responder naquele momento os anseios da igreja naquele momento, naquela situação. Então é um pouco isso que acontece. E aí é isso, beleza? Um abraço.